Bom dia, quarto ano. Como é que foram de feriado? Comeram muito chocolate ontem na Páscoa? Agora nós vamos estudar um pouquinho de ciências hoje. Nós estamos aqui no nosso livro, na página 38 a 44. Nós vamos falar sobre crosta terrestre. E vamos conhecer também alguns tipos de solo. Então, no nosso livro 38, nós vamos começar na página 38, nós temos aí o desenho da nossa Terra. Vocês têm aqui no livro. Tudo que está aqui em cima é a crosta terrestre, essa parte de fora da nossa Terra. Por dentro, a Terra é assim, tá? Por dentro. Temos várias camadas. A crosta é onde a gente vive. Aí nós temos o manto e depois o núcleo. Tem dois tipos de manto, o interno e o externo. E depois o núcleo da Terra, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A litosfera é uma das camadas da Terra, além da hidrosfera, da atmosfera e da biosfera. Lembram? Hidrosfera, água. Atmosfera, o gás, a camada que envolve todo o nosso planeta. E a biosfera, onde tem vida, vida. Ela é relacionada principalmente à crosta terrestre. O manto e o núcleo fazem parte da estrutura da Terra. O manto pode ser dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo interno, que é esse aqui em laranja do nosso livro, ó, esse aqui mais clarinho, ó, ele é pastoso, não é uma coisa dura, ele é pastosa. Em cada uma dessas camadas, podemos destacar pontos relevantes. Porém, nesta aula, faremos uma abordagem mais interessante sobre a crosta terrestre. Então, nós temos na crosta terrestre, que no nosso livrinho está aqui, ó. Conhecendo a crosta terrestre. Então, nós temos aqui a crosta continental, que é onde a gente vive, e a crosta oceânica, onde ficam os oceanos. Essa é mais alta, é maior do que essa, tá? Então, vamos ler no livro, na página 39. Como falamos, a crosta terrestre é a camada mais externa do planeta, sendo considerada a casca da Terra. Considerada a camada mais fina da crosta terrestre, em espessura entre 5.000 a 70 quilômetros, e apresenta duas regiões bem definidas, a crosta continental e a crosta oceânica, que a tia acabou de mostrar para vocês. A primeira é mais grossa, com espessura que varia de 30 a 70 quilômetros, enquanto a oceânica é mais fina, com espessura de 5 a 10 quilômetros. Na parte externa da crosta terrestre, podemos encontrar o relevo. O relevo é a demonstração das variações desta crosta. Relevo são as montanhas, os montes, tá? Isso é chamado de relevo, vamos aprender isso mais tarde. Planalto, planície. Em ações constantes dos agentes endógenos ou internos, como as atividades vulcânicas e terremotos. Então, quando tem um terremoto que explode, que sai aquela lava toda debaixo da terra, vem para cima, escorre, ali houve uma ação endógenos, que vem de dentro para fora. E exógenos ou externos são atividades naturais, como vento, chuvas e outros fenômenos climáticos, ou por ação humana. Então, essas são praticadas pela parte externa. Pode ser natural, como pode ser humana. Natural, que vem da natureza, como o vento, a chuva, as enchentes, enxurradas, que vão transformando o relevo. E a ação humana, quando o homem destrói ou modifica aquele ambiente. Uma questão importante a ser explicada é com relação à estrutura interna desta crosta terrestre.
ela não é totalmente contínua. Quer dizer, ela não é um bloco. Embaixo da nossa terra não é em bloco. Ela tem rachaduras. Vocês vão ler aqui, ó, ver no nosso livro aqui. Olha. Aqui vocês têm. Vamos aí embaixo, olha. Vocês estão vendo esses riscos pretos? Representam as rachaduras. Como se fosse um quebra-cabeça. Tá? Quando essas rachaduras, às vezes, dão uma encostadinha, é onde acontece o tremor de terra. Pode ser o terremoto. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Ela não é totalmente contínua. Mas o que isso significa? Significa que a crosta internamente possui grandes rachaduras, divididas em pedaços gigantes. Vamos para a página 40. A ideia passada é que essas rachaduras e os pedaços formam um grande quebra-cabeça, com suas peças encaixadas. Essas peças são chamadas placas tectônicas. As placas tectônicas estão sob o magma líquido presente na parte interna do planeta e se movem. Quando elas se chocam, as bordas recebem um impacto muito grande e fenômenos importantes ocorrem, como atividades vulcânicas, terremotos, tsunamis, em várias partes da Terra. Os países e regiões que ficam localizados próximos a essas bordas sofrem com esses fenômenos. Então, vocês veem aqui no nosso livro os desenhos das rachaduras. Mas nem todo o país sofre com terremoto, porque o Brasil não sofre com terremoto. Nós não tivemos nunca registro de grandes terremotos no Brasil. Outros países têm, porque quando às vezes elas dão uma encostadinha, é onde tem o tremor. Identificando os solos. Como já foi dado nesta aula, a crosta terrestre é a parte mais externa da Terra, onde podemos identificar as formações de relevos. Além disso, podemos dizer também que essas partes externas é formado por diferentes solos. É onde moramos e construímos nossas casas, onde encontramos animais e plantas e simplesmente pisamos. Nos solos estão presentes minerais, restos de animais e de plantas, o ar e água. No solo tem ar. Por isso que quando os lavradores vão plantar, eles afofam a terra para tirar o ar. Com relação aos solos, falaremos nessa aula dos 4 tipos mais relevantes: solo arenoso, argiloso e umífero, e o calcário. Essa relevância se deve à sua importância. Então, os 3 mais importantes são o arenoso, o argiloso e o umífero. O calcário é um solo muito seco, não consegue ter plantações nesse solo, então é um solo muito pobre, não tem plantações. E os outros 3 são solos mais que dá para o agricultor plantar, mas tem que ter um tratamento às vezes para o solo. Com relação ao solo arenoso, nós temos aqui o arenoso. Desenho logo no nosso livro embaixo. O solo arenoso é caracterizado pela presença de grandes espaços devido ao tamanho dos grãos de areia. Nestes espaços, a água e os nutrientes não conseguem ficar retidos, dificultando o plantio de outras atividades nesse solo. Nesse solo ele tem dificuldade para ter plantas, mas não é tão ruim quanto o calcário. O solo argiloso, estamos na página 41, tá? Perdão. Solo argiloso. Este solo é mais compacto, porque os grãos são muito mais próximos, são fininhos. Por esse motivo, águas e nutrientes conseguem ficar retidos ou presos por mais tempo. Agora vamos falar do solo umífero. A grande quantidade de matéria orgânica faz deste solo mais indicado para o plantio, depois das demais atividades agrícolas. Pela presença de matéria orgânica, formado por restos de animais e plantas em decomposição, o solo umífero é rico em nutrientes.
O nome deste solo se deve à presença de matéria orgânica em decomposição chamada de humus. Agora o solo calcário. Este solo é muito comum em regiões desérticas. Sua principal característica é a presença de pedaços de rochas calcárias em sua composição. O calcário é uma rocha com grande quantidade de cálcio em sua composição. Este solo não é indicado para o plantio, pois apresenta baixíssima quantidade de nutrientes, ao contrário do humífero. Ele tem grande quantidade, já o calcário não. Vamos para a página 42. Usos do solo. Como vimos, o solo está diretamente ligado ao plantio e às atividades agrícolas. Porém, o solo também tem importância para os demais seres vivos, como plantas e animais. Importância para as plantas. O solo tem relação direta com as plantas. Graças ao solo, elas conseguem realizar a fotossíntese, que nós vamos ver mais tarde, tá? No solo, a água e sais minerais podem ser encontrados, o que permite a produção do alimento pelas plantas. Importância para os animais. Os animais dependem diretamente do solo, pois conseguem o alimento direto ou indiretamente dele. Alguns animais se alimentam diretamente dos vegetais que crescem no solo ou em outros animais que comem esses vegetais. Significa o quê? Quando ele diz que o alimento é direto ou indiretamente, é quando o animal come direto da pastagem, como o caso do boi, do cavalo. E aqueles animais que são alimentados por plantas, mas indiretamente, como ele come quando você alimenta o animal, que você dá para ele. Então, o vegetal, o solo é muito importante. Porque além de a gente construir nossas casas, viver nele, pisar, ele também nos dá o alimento. A maioria dos nossos alimentos vem da terra, vem da agricultura. Vocês já pensaram que o boi, o porco, a vaca, eles também precisam dos vegetais que vêm do solo para se alimentar? Também. Se nós não tivermos o vegetal, nós não vamos ter o vegetal para comer. O boi também não vai ter. Então não vai ter carne, não vai ter leite. Então é muito importante o solo. Então não podemos sujar o solo, jogar lixo no solo, produtos químicos, para não destruir o solo, que é dali que vem a nossa alimentação. Plantio. Já podemos relacionar os diferentes tipos de solo, as possibilidades de plantio. Esta atividade é a agricultura. Como um todo, garante o ser humano a alimentação, é o que eu te acabou de falar, tá? Tudo vem do solo, praticamente. A laranja, a banana, a cenoura, a batata, a uva, tudo é plantado no solo. Aí eu digo, mas eu como carne, eu bebo leite. Não, o boi e a vaca precisam também das plantas que vêm do solo para se alimentar. Então, eles precisam e nós também. Então, é um círculo, um dependendo do outro. Agora, vocês vão fazer a página 43 e 44. Depois eu vou fazer um outro vídeo corrigindo todos os trabalhinhos.